Tem um vídeo aí que é a coletiva de imprensa do Bolsonaro após isso aí. Acho que aquele. Eu vi isso no perfil péssimo, que é o do Guga Noblar. Mas enfim, tem lá, acho que é um vídeo também de seus 2 a 3 minutos do Bolsonaro falando. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muita novidade para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada, e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está o inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começando... E daí todos os outros estímulos? Uma coisa que esse cara faz é o seguinte, ele joga essa lógica dele própria de estímulo contraditório, ou seja, ele ficou o tempo todo estimulando a tentação golpista da galera. Ele ficou falando, ele falou que as urnas, ele foi na porra da frente dos embaixadores falar que a urna nossa era fraudada. Depois da eleição, ele ficou lá, minha caneta é pesada, mas vocês precisam agir, né? Ele não desincentivou ninguém quando essas pessoas estavam, de fato, de maneira concreta na frente dos quartéis. Aí ele levanta isso, não, mas eu falei tal coisa, igual ele falava, eu estou jogando nas 4 linhas aí da Constituição. Sim, Bolsonaro, você é contraditório. E o objetivo seu é ser contraditório, mas as pessoas entendiam a lógica. Então não adianta você pegar um papel que você leu, porque existem outras ações que vão numa linha absolutamente contrária e que referendam a ideia de que você ficou esquentando a tentativa de golpe. Que é isso que aconteceu. O que ele tá falando assim, é basicamente assim, houve um crime, sei lá, um roubo num banco, aí ele, eu vi a público antes e falei, não roubem banco. Tá, cara, foda-se. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar um caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo, voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu lá no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, eu deixaria os comandantes do Lula assumir. Senhor, cara, é só pegar a cronologia dos fatos. Quem estava comandando as Forças Armadas quando você apresentou o documento, o Bolsonaro? Quando houve a tentativa de convencimento, quem eram os chefes dessas Forças Armadas, Bolsonaro? Ele tá jogando palavras ao vento. Se essa é a defesa do Bolsonaro, cara, esse cara tá muito encrencado. É uma defesa muito tosca, cara. Eu mandei os caminhoneiros embora. Então quer dizer que você está afirmando que você tinha poder sobre aquelas pessoas, o que já é complicado. Mas sim, você tinha. Então por que você não mandou as pessoas que estavam na frente dos quartéis pedindo uma intervenção tentar fazer o mesmo? Muito simples. Por que você não mandou elas fazer o mesmo? Porque a grande massa de pessoas que estavam atuando ali eram as que estavam na frente dos quartéis. Por que você não fez? Vamos lá. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos.
Mas, antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu estava lá, a advogada reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. Ah, então tem que mostrar a parte que não foi agressiva no quebra-quebra. Se é um quebra-quebra, a essência dele é ser agressiva, né? Ou você vai mostrar, não, porque é o pessoal almoçando antes do quebra-quebra. Não tava quebrando nada, mostrou eles almoçando antes? É importante mostrar. O cara foi no banheiro, você mostrou ali? Então não, porque ele não tá só fazendo quebra-quebra, ele vai no banheiro, ele respira, toma água, tá ok? Não é só isso, tá ok? O que esse cara tá falando? Que argumento é esse? Olha, ele mostrou os quebra-quebra ali, né? Se tem uns quebra-quebra ali, ele vai mostrar as outras coisas que não são quebra-quebra, tá ok? Quer mostrando as outras... Mostra as outras coisas, pô! Tem um sujeito ali que tava fazendo uma oração no dia anterior, todo calmo ali. Tinha uma mulher que tava fazendo comida. Isso mostra? Não vai mostrar também as outras coisas aí, não? Então é... Tá ok? Vocês estão... Tá querendo induzir ao erro, é? Um argumento de retardado, velho. Que absurdo o cara difícil, botar galera. uma prova de um crime no inquérito criminal. Uma prova material ali. Imagina se eu sou um defensor dos direitos humanos e estou usando esse argumento. Ah, gente, presta atenção, tá? O Champinha, vocês só estão querendo pegar as provas de que ele esquartejou e abusou sexualmente da Liana Friedenbach. Mas peraí, vocês já viram ele almoçando? Não, né? Ninguém botou nada sobre isso, né? Vocês vão ficar botando as provas materiais do começo e meio do crime, né? Veja só que isso é uma violação dos direitos humanos. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Vamos lá. Esse é um ponto. O Bolsonaro tem como estratégia jogar tudo no 8 de janeiro. O próprio Xandão, acho que ele recai num erro. Porque 8 de janeiro ele precisa ser transformado num grande símbolo da democracia. Aí tá aquelas papagaiadas de festa da democracia, que aí o Lula e aí o STF adora se abraçar. O problema é o que aconteceu antes do 8 de janeiro. E na verdade o Bolsonaro será preso por material levantado sobre as ações dele antes do 8 de janeiro. Honestamente, essa ênfase no 8 de janeiro é até positiva pro Bolsonaro. Tanto que os bolsonaristas focam nisso. Jogam no 8 de janeiro. Eu acho, por uma questão meramente lógica, que o 8 de janeiro, as pessoas que participaram daquilo não estavam fazendo um mero quebra-quebra. Elas tinham uma intenção. Essas pessoas, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, elas continuaram acampadas, elas continuaram achando que haveria uma intervenção militar. E a discussão que estava acontecendo ali era sobre abandonarem os acampamentos. Já havia decisões, inclusive, para retirar aquelas pessoas de certos acampamentos em alguns lugares. E aí ali houve uma tentativa estúpida e final daquelas pessoas com estranha leniência do governo em questão. E eu acho que aquelas pessoas, na sua intenção golpista, caíram também numa armadilha, tá? Tem coisas estranhas que até agora precisam ser explicadas, como por exemplo o Anderson Torres com 1 minuta de golpe na casa dele, que foi apreendida, que foi para os Estados Unidos antes desse golpe acontecer, ele sendo responsável por segurança no Distrito Federal. Você entende? Tinha muita coisa assim que envolve dia 8 que merece explicações bem maiores, tá? Também a própria leniência do governo Lula sobre isso. Coisa que quem descobriu, inclusive, foi o nosso deputado Kim Kataguiri. Posto isso, a ênfase não tem que ser no dia 8. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas o celular. Tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas o celular. Tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem, porventura, seria esse líder. Assim, gente, tem que ser muito otário pra cair nesse papo, né, Bolsonaro? Tem que ser muito otário pra cair nesse papo. A partir do momento que eles têm provas concretas, provas documentais, provas testemunhais,
tá? Com geolocalização das reuniões, as reuniões aconteceram, os temas foram discutidos, existência do documento encontrado, celular transferindo documento de um lado pro outro, conversas todas vazadas, você sendo entregue pelo seu ajudante, né, ajudante central ali, que era o Mauro Cid, sim, fica claro o que vocês estavam tentando fazer. Havia povo, esquece o Rio de Janeiro, havia povo na frente do quartel, havia uma mentira que vocês mesmos plantaram pra dizer que as eleições foram fraudadas, houve 2 anos de trabalho dizendo que a eleição foi fraudada, houve manifestação em 7 de setembro de 2021 já falando de urna fraudada, vocês estão falando de urna fraudada há anos, construiu o discurso, sedimentou pra eleição, passou a eleição inteira dizendo que o TSE e o STF estavam sabotando, vai pra eleição, após pra eleição é detonada essa operação, vocês começam a pressionar os chefes das Forças Armadas, a liderança suas convocando as pessoas para ir pra casa de chefes das Forças Armadas, um deles é convencido que é o Garnier, os outros 2 depõem, os dois chefes da Aeronáutica e do Exército confessam que houve a conversa, dizem que você propôs a eles a assinatura de um decreto que era um golpe de Estado, o decreto era um golpe de Estado, repito, o decreto era um golpe de Estado, ou seja, você mobilizou as pessoas, você mobilizou um aparato midiático, você mobilizou militares, você mobilizou ajudantes, você mobilizou gente que era ligada às forças especiais das Forças Armadas do Brasil. Reuniões aconteciam regularmente para que isso acontecesse, ou seja, a operação que levaria vamos dizer, a um golpe total e completo, estava andando, ela estava andando, e você precisava ter o quê? O controle majoritário das forças, não total, majoritário das Forças Armadas. Nem em 64 houve o controle majoritário das Forças Armadas no golpe. Foi um controle, não vou lhe controle total, foi um controle majoritário. Houve até briga. Você precisava de um controle majoritário, você precisava do Exército, que é a principal das Forças Armadas no Brasil. Você tentou convencer o cara, houve a reunião, há provas que houve a reunião, há os depoimentos, há o documento, e você não conseguiu convencer. Aí você não conseguiu convencer, aí você entrou em depressão e você foi embora do Brasil. Foi isso que aconteceu, Bolsonaro. Foi isso, é isso. Agora, essa movimentação toda que culmina em você tentando convencer os membros das Forças Armadas a assinar aquele documento, que aquele documento em si institui um regime de exceção e um golpe de Estado no Brasil, aquilo é ou não é parte de um golpe de Estado? Ora, se você imaginar que para ele chegar naquela assinatura, várias outras práticas criminosas precisaram acontecer, sim, Bolsonaro estava num processo golpista, ele estava executando um plano de golpe de Estado que estava em processo. Não é que estava em planejamento, ele estava em execução, certo? Ele estava em execução. É como se assim, o cara tá entrando no banco, o cara já entrou armado, não digo que entrou armado. O plano tá todo andando, ele já entrou, mobilizou as pessoas, tal, tá todo mundo ao redor do banco, um cara já cavou um buraco, tá ali embaixo, já convenceu um dos ladrões, no caso era o Garnier da Marinha, já tava mobilizado com as armas pra ir, aí faltou outro, tal, mas calma, o plano do roubo tava todo lá, já tinha gente cercada, o banco já tinha gente... Calma. Rolou ou não rolou? Essa é a discussão. O Bolsonaro foge dessa discussão. O Bolsonaro em nenhum momento entra nessa discussão, que ela é muito material, porque as provas existem. Então, assim, a única discussão que cabe ao Bolsonaro é uma discussão sobre forma. É uma discussão formal. O inquérito do Alexandre de Moraes é válido para isso? Ele teve amplo direito de defesa para isso? Os acusados tiveram amplo de defesa para isso? Se o Bolsonaro entrar nessa discussão formal, o Bolsonaro ganha a discussão formal, tá? Na discussão formal, a meu ver, como um estudante que abandonou a faculdade de Direito, ele ganha a discussão formal. Porque é bizarra a discussão formal. Dito isso, se eu for entrar nos fatos, na cronologia, o Bolsonaro perde. Este é o tema. E isto aqui, estou falando de coração aberto. Isso aqui é uma análise, cara, concreta. Eu tô falando, o Bolsonaro ganha essa briga, se ele quiser, só no argumento formal. Do ponto de vista formal. No mérito, como disse o Hyper ali no comentário, no mérito ele perde. Ele perde rude. Agora, ele quer fim. O problema é que existe uma questão política no mérito. Se ficar comprovado no mérito que ele fez isso, e é muito óbvio que, assim, é só ler. Leiam a denúncia contra ele. Quando os caras vão fazer um ataque jurídico à denúncia, à peça, eles vão fazer sobre os vícios formais, ausência de direito de defesa, um monte de coisa. Porque formalmente é tudo muito bizarro. E é bizarro. O inquérito é bizarro. Tudo ali é bizarro. Agora, quando você vai falar assim, no fim do dia, vamos dizer que o Kim era um assassino, matou ou não matou? O mérito, a situação de mérito do Bolsonaro é muito complicada pra ele e pras pessoas no entorno dele. E esse é o problema. Esse é o problema. E esse é o problema, que é uma discussão num país, eu volto a tocar, num país primitivo, num país em que as discussões se dão em termos muito primitivos. Primitivo. A palavra correta aqui é primitivo. Tentar explicar e falar essas nuances é muito difícil, você tem que adotar um lado. Então o lado é assim, eu só vou falar que o Xandão é ditador. Não, eu só vou falar que o Bolsonaro é golpista. E ambos sabem o que fizeram e ambos sabem o que estão fazendo. E ambos gostam do poder acumulado, e ambos entendem que esse país é uma pocilga, tá? Que pra administrar ele você precisa acumular poder. Isso aqui é uma pocilga, isso aqui é um buraco esquecido por Deus, em que as pessoas se matam, isso aqui é uma latrina, e as pessoas ficam aqui, e esses caras estão ali, digladiando, com pessoas se matando por eles.
quando eu vejo influenciadores lá, não, olha só, o Xandão tremeu pelo Bolsonaro, vai tomar no cu, vai. É sempre isso, só que não tem salvação. Isso aqui é uma parada que não tem salvação. Isso aqui isso aqui é um câncer, né? Um tumor disforme só crescendo. Blá, né? E não dá, aí você quer explicar isso nesses termos, aqui vai ficar complicado, é difícil. É tudo muito primitivo. A discussão que tá tendo aqui é primitiva. Então o Bolsonaro tá aí todo primitivão aí, respondendo, de um jeito bem primitivo. Né? Mas ele foge. Explica aí, Bolsonaro. Explica a tua reunião com o Freire Gomes. Explica isso. A gente esquece de outros detalhes. Gente, explique a reunião que o Bolsonaro teve, as trocas de mensagem todas, com o maluco do senador que ia grampear o Xandão. Toda essa intentona, ela teve cenas ridículas, o processo... E assim, as pessoas não levam a sério o golpe do Bolsonaro, porque é um golpe do Bolsonaro. É como se fosse o Tiririca tentou um golpe de Estado, gente. Você vai imaginar que é um golpe do Tiririca, certo? O Bolsonaro não é muito mais inteligente do que o Tiririca. Acho que ele é um pouco. Marginalmente ele é um pouco mais inteligente que o Tiririca. Mas não é muito mais. Ele não é muito mais capaz do que o Tiririca. É um golpe do Bolsonaro. Então, é um golpe do Bolsonaro. Ele vai ter as características do Bolsonaro. Saca? É meio que é isso. E como é que seria um golpe do Tiririca? Ele seria um golpe do Tiririca. Então vai ser meio ridículo, sim. Vai ser meio bufo. Vai ser meio patético. Tá? E entendam também que é uma coisa, aí fica essa esquerda aí, foi pressionar militares. E a Dilma, que durante o impeachment dela, foi atrás dos militares. O Riso pode achar notícias disso. Ela falou, e se eu meter uma, não sei se foi uma GLO que ela queria meter, tá? Aqui, ó, veja só. Exército foi sondado para decretar estado de defesa de general. Segundo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment do Dilma. Os caras, olha, se a gente meter um estado de defesa, que aí o Congresso não funciona, e se as matérias principais não funcionam, aí você posterga o impeachment. Usar as Forças Armadas para esse tipo de objetivo. Tá? Então assim, a Dilma também era tosqueta. E foi lá, com as toscarias dela lá tocando. Ora, se a Dilma era capaz disso, por que o Bolsonaro não é capaz? E assim, você vai fazer agora uma análise histórica pra entender a mentalidade, tudo. Porra, o Bolsonaro, ele é oriundo da ala linha dura da ditadura militar. O Bolsonaro é filhote ali do Heleno, que participou ativamente de todo esse processo. Que era um cara... Hã? E virou réu também. E virou réu, bem lembrado. O Heleno é um dos mais ativos nessa pira golpista. E quem era o Heleno? Vocês precisam entender. O Heleno era do grupo que defendia que você tinha que manter a linha dura da ditadura militar e não tinha que ter processo de redemocratização. Eles achavam que o Geisel e o Figueiredo estavam, no fundo, traindo as Forças Armadas. Eles achavam que tinham que manter ali as Forças Armadas no poder. Não tinha que ter processo de democratização. No que uma pessoa que fala que a Constituição de 88 é uma merda pode dizer... Será que eles estavam meio certos? Não, não estavam, tá? O Brasil foi destruído pela turma dos militares. Na verdade precisa ser dita, mas vale aqui apenas isso enquanto comentário, enquanto piada. Então, entendam, se eu vejo uma crítica oriunda da direita, oriunda de bolsonaristas aos vícios formais no processo, eu vou falar, esses caras vão ter vários pontos aqui. Se eu pego o Xandão, ou se eu pego um esquerdista falando, mas isso aqui, tá, se eu pego um jornalista profissional levantando todos os detalhes da intentona golpista, ou pego o peço do processo, eu falo, isso aqui tem um ponto. O correto, se eu fosse falar, se eu vivesse num país sério, funcionaria assim, tá? O Estado brasileiro iria dispor de uma capacidade de investigação, tá? E de leis penais e de processo penal eficazes, céleres, ou seja, rápidas, de modo a pegar políticos, vagabundos e figuras que estavam planejando e atuando dentro de um contexto de golpe de Estado, tá? E iriam puni-los através de um processo legal que lhes oferecesse ampla defesa, duplo, triplo grau de jurisdição que seja, tá? Contraditório, tudo certinho, e iam meter uma cana muito longa e muito dura nesses caras. É isso. O correto é, sem inquérito do Xandão, sem inquérito meio bizarro, pegar os caras que estavam fazendo isso, que é um crime. Gente, é muito crime o que esses caras fizeram. E puni-los. Como nós vivemos um país que não é sério, e nós não temos uma justiça séria, nós não temos um legislativo sério que coloca leis penais, leis de processo penal, que permitam que a justiça seja séria e que bandido seja preso. Nós não temos as pessoas no topo das instituições preocupadas com isso. Então,
Os caras criaram, como tudo no Brasil, um puxadinho. O inquérito do Alexandre de Moraes é um puxadinho construído de modo a resolver a questão Bolsonaro. Foi um puxadinho. E o que o Bolsonaro queria fazer? Um outro puxadinho. Era um puxadinho. Olha, vou pegar o artigo 14 e eu vou fazer um puxadinho, uma interpretação própria, tá? Agora a gente vai fazer uma intervenção com essa interpretação própria aonde? No TSE. Basta ler o minuto do golpe. A intervenção era no TSE, tá? Os militares, eles iam criar uma falsa aura de normalidade. Não, assistiu. O Congresso está funcionando. Os governadores estão governando. Nós vamos lá no TSE porque houve claramente uma fraude. Isso não está explicado, tá? Então estão suspensas as eleições, estão depostos os membros do TSE, presos, tá? Vai ser montada uma espécie de uma junta para cuidar disso aqui. E sei lá, e daqui a pouco vamos convocar novas eleições. Quase todo golpe, ele termina com o discurso de que eles vão convocar novas eleições. A galera do golpe de 64 tá esperando até agora as novas eleições que seriam convocadas, tá? Não teve... É sempre assim, aí termina isso, o Bolsonaro monta uma junta, se eu não me engano a ideia era manter os deputados que estavam no mandato, a ideia era manter todo mundo, você mantinha uma estabilidade, tá todo mundo no poder, prorrogava o mandato dos caras, o Bolsonaro também prorroga o dele, vou convocar novas eleições, só com os militares no comando. Ia dar uma merda, isso ia dar uma merda, comunidade internacional não ia aceitar, o Brasil ia sofrer sanções, imprensa ia pra cima, e o Brasil ia virar um caos. E a única coisa que restaria aos militares ali era fazer uso da violência. Pra manter um regime que terminou de dar um golpe, galera, entenda. Toda vez que você termina de dar um golpe, você precisa de muita violência pra garantir o pós. O pós-golpe sempre tem algum tipo de reação. Você precisa, né, frear a reação. Veja a Revolução Russa. Teve uma guerra civil que sucedeu ela, do Exército Branco, Exército Vermelho. Trotsky matou gente, promoveu uma carnificina após a Revolução Russa. Eles iam precisar fazer isso. Talvez não tivesse muito sangue, as pessoas iam aceitar, o brasileiro é meio leniente com as coisas, tá? Mas era isso, né? Eles vão ter que garantir o regime novo que está aqui. Eu acho que não daria certo. E assim, os militares que não são burros, o topo das Forças Armadas, não era retardado, eles falaram, cara, isso aqui não vai dar certo, nós não vamos dar um golpe. Como não deram? E eles fizeram uma decisão certa. Agora, o Bolsonaro, né, assim, ele precisava chegar, vamos dizer, ele precisava percorrer 10 quilômetros numa maratona golpista pra finalizar o golpe. Eles andaram 7. A reta final ali precisava da participação e anuência das Forças Armadas porque era a fase institucional do golpe. Então, repito, fosse o Brasil um país institucionalmente sério, as pessoas iam ser punidas da maneira correta pelos crimes corretos, na forma correta. Do jeito que tá, isso aqui é um caos completo. E aí, então, fica essas coisas, né? Que as pessoas vão falar, poxa, mas aquela mulher do batom, né? Sim, estão transformando uma mulher que queria um golpe de Estado. Porque as pessoas sempre querem pegar, né? E criar uma figura idealizada, né? Vamos lá. A mulher lá do batom, a pena dela é injusta? Com certeza a pena dela é injusta. Num país que não pune estuprador, não pune bandido, não pune ladrão, não pune latrocida. É exagerada. Agora não vamos idealizar a mulher. A mulher é uma pessoa que largou os filhos em casa, não pensou nada, não pensou nas consequências dela e se colocou em risco com uma turma pedindo golpe de Estado, tá? Por um político vagabundo que naquele instante estava em Miami, né? Ela tem que ser punida. Não a pena dela, ela tem que ser punida. Ela é criminosa e não é pelo batom. Aquelas pessoas estavam participando de um golpe de Estado. Ah, tem que ter a pena individualizada? Lógico que tem que ter. O que eu tô falando aqui, uma coisa é mérito, outra coisa é a forma. A forma tá toda cagada. Agora, aquelas pessoas sabiam o que elas estavam fazendo. Algumas nem tanto, mas sabiam. E elas sabiam o que elas queriam. Acima de tudo, elas sabiam o que elas queriam. Elas sabiam qual era o objetivo e mais, elas sabiam qual era o papel delas nisso. Não eram elas a pegar em armas, elas acreditavam no artigo 142. O golpe brasileiro era esse. Você teve outros golpes que foram diferentes. O golpe que estava sendo tentado era um golpe que acreditava que as Forças Armadas iam reagir à pressão popular. Então o papel do popular ali era pressionar as Forças Armadas e gerar um caos. Tanto que você pega um padrão. Quando a turma do canal Hipócritas e alguns bolsonaristas mais atiçados foram pra Brasília, eles fizeram uma coletiva de imprensa avisando que iam assim, o povo vai agir, que o bicho vai pegar em Brasília, e deram data e hora pro golpe deles. E aí na data e hora, ali na semana da data e hora, queimaram Brasília, queimaram coisa, depredaram, atacaram a Polícia Federal. Teve cara botando caminhão bomba.
teve a depredação. Eles tentaram ali gerar o argumento pra uma GLO. Foi tentado várias coisas. Foi ficar na frente do quartel. Foi tentando, eles foram tentando manejar. É isso. Não esquece de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Toca da Onça. Obrigado.